Cantando comigo. 3, 2, 1. A espinha continua na face de Klaus, face de Klaus, face de Klaus. A espinha continua na face de Klaus para todo sempre. Olha aqui. Daqui a 2 meses eu vou estar fazendo vídeos ainda, postando aqui no canal, e a espinha vai estar aqui me acompanhando. Vai ser a marca registrada do canal. Acho que eu vou colocar um logotipo que tem uma espinha no meio assim. Este aqui é o segundo vídeo, na verdade é o terceiro, né? Porque o primeiro vídeo da série Klaus Indica eu dividi em 2, então esse aqui é o terceiro vídeo da série onde eu vou falar sobre os livros que eu indico, que eu recomendo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso revelar algo para vocês que me deixa um pouco constrangido, que é o fato de que eu não gosto de ler. Todo mundo sempre disse pra mim que eu tenho cara de quem lê muito. Eu devo ter cara assim de CDF, só pode ser. Porque todo mundo sempre me falou isso. Ah, você parece uma pessoa muito culta, você lê muito, né? E eu... um pouco. Eu não tenho o costume de ler livros. Não é um hábito meu, não é algo que eu faço por lazer. Eu li muitos livros pra escola, ou seja, eu era obrigado a ler, né? Pra fazer provinha depois. E depois na faculdade também, né? Eu tive que ler um ou outro. Por lazer, por hobby, sei lá por quê, como passatempo, eu li poucos livros. Mas os poucos que eu li eram livros bons. Ou seja, eu escolho muito bem os livros que eu vou ler. Tem uma seleção ferrada para eu conseguir, né, comprar um livro e de fato ler. Mas a grande verdade é que realmente eu não gosto. Ler pra mim é uma coisa muito monótona, muito parada. Eu sou um cara que gosta de coisas agitadas. Quando eu era criança, eu ficava jogando videogame, porque eu não conseguia ler, não conseguia estudar. Imagina estudar? Eu? Nunca. Eu passava o olho em uma coisa ou outra e ia lá fazer a prova. Então, eu sempre tive dificuldade em parar, de fato, pegar o livro e ficar lá, ok, entendeu? É muito chato. Mas, é óbvio que eu me permiti algumas exceções, porque alguns livros me interessaram, e vou falar sobre alguns deles para vocês. Primeiramente, Eu, Robô, do escritor estadunidense Isaac Asimov. Olha que capa bonita. Olha só, toda laminada, né? É um prata, fazendo referência mesmo aos robôs, às máquinas futurísticas. Eu preciso ser sincero, eu não me lembro muito bem desse livro aqui. Aliás, eu não me lembro de quase nada, porque faz 13 anos que eu li. Eles me indicaram na escola esse livro, eu tive que ler para a escola, não sei porquê, não é o tipo de livro que eles indicam na escola, que eles pedem para ler, mas me pediram e eu comprei, li e gostei na época, né? Eu não me lembro muito dele hoje, mas não importa, o que importa é que eu lembro que eu gostei. Não é uma história do começo ao fim, são várias histórias, né? Acho que, não sei se é uma por capítulo, mas são várias histórias com vários personagens, tem um que chama, se não me engano, Powell, será que é isso? Depois eu confirmo. Se estiver errado, eu corto, eu edito na hora, para não dar um fora. Mas é um livro muito interessante. Eu me lembro que esse livro aqui, de certa forma, abriu minha mente. É um livro de ficção científica, mais especificamente de ficção científica futurística. Então, se você gosta dessa temática, esse livro aqui é indicado para você. Uma das coisas principais desse livro aqui, que é uma das poucas coisas que eu me lembro, são as 3 leis da robótica, que são usadas de verdade, até hoje, eles pensam em programação nessas 3 regras que o Asimov criou. Né? Aquele negócio de que o robô não pode machucar um ser humano e não sei o que, ele não pode ferir a si mesmo, blá blá blá, né? Mas é muito interessante. Então, se você gosta de ficção, esse livro aqui é super indicado. Esse livrão aqui eu ganhei de presente. Eu pedi, na verdade, né? Não é que adivinharam o que eu queria, eu pedi e meu pai me deu, se não me engano, já tem algum tempo. Ele é muito interessante. Você pode ver aqui, A Arte Secreta de Michelangelo, uma lição de anatomia na Capela Sistina, que foi pintada por ele. Esse livro aqui foi escrito por um médico e um químico que trabalha na área de biomedicina, se não me engano. Então, ambos, né, conhecem bem o corpo humano, sabem muito de anatomia, e eles analisam imagens que tem lá na Capela Sistina. Deixa eu abrir uma aqui só para demonstrar. Atenção, a cena a seguir tem imagens fotos inuais, incluindo um pênis no estômago. Se você for um motivador no dos valores tradicionais da família brasileira, feche o vídeo agora. Você foi avisado. Ó, essa aqui é a famosa cena
chamada de A Criação de Adão. É uma das pinturas mais famosas do mundo, né? E, segundo eles, isso aqui retrata, na verdade, um cérebro, com toda a estrutura cerebral. Então eles ficam encontrando supostas, e eu digo supostas porque, claro, Michelangelo já não está mais entre nós para poder confirmar isso. Mas eles encontram supostas referências anatômicas nas imagens, nas pinturas que Michelangelo fez. Pode ser uma grande viagem na maionese? Pode, mas que é interessante é. Não estou dizendo que Michelangelo fez isso de propósito, que essa era a intenção dele. Nem eles não estão dizendo, eles mesmos dizem que, né, é apenas uma teoria que eles têm, mas eles realmente acreditam nisso. E, sendo verdade ou não, é interessante, vale a pena conferir. Este aqui é um livro muito polêmico, mas ao mesmo tempo muito famoso, muito popular, se tornou realmente um best-seller do New York Times, uma coisa assim. Diz aqui que vendeu 2 milhões de cópias no mundo inteiro, não sei se é verdade, mas isso aqui foi na época, certamente vendeu muito mesmo, e só o fato de que um livro falando sobre ateísmo tenha chegado ao primeiro lugar dos mais vendidos já mostra que a mentalidade do mundo, aos poucos, está mudando. Então esse livro aqui é muito interessante para você que gosta de questionar até mesmo as noções mais consolidadas da humanidade, como a existência de Deus. Então, se você já tem tendências ateísticas, ou no mínimo agnósticas, se você tem dúvidas, né, esse livro é para você. Se você tem certeza absoluta de que Deus existe, passe longe desse livro, porque não vai fazer diferença nenhuma para você, não vai mudar sua opinião em nada. Muita gente lê esse livro aqui e fala que virou ateia, né, que acreditava em algo, lê o livro e aí deixou de acreditar, né, tipo, virei ateu por causa do livro. Eu já era antes, não fez diferença para mim, eu sou desde os 15 anos, então isso aqui não mudou em nada a minha forma de pensar. No máximo, o que ele fez foi confirmar tudo aquilo que eu já achava naquele momento. Então, não é assim um livro espetacular, fantástico, 5 estrelas, mas é um bom livro que tem alguns pensamentos aqui interessantes, algumas proposições lógicas, né, que te fazem pensar sobre alguns temas muito importantes relacionados à religião e metafísica em geral. Então, se você tiver uma quedinha pelo racionalismo e pelo ceticismo, leia este livro aqui. Eu preferi ler no original, The God Delusion, mas tem em português também a versão traduzida, Deus, um Delírio. Se você é daquele tipo de pessoa que, assim como eu, não foge de uma boa briga, que não foge do debate sadio, respeitoso, né? Se você gosta de discutir, de argumentar, esse livro aqui é para você. A Arte de Ter Razão. O nome original acho que nem era esse foi o nome que deram quando lançaram o livro, porque na verdade isso aqui é um ensaio de um filósofo prussiano, né? A Prússia, aquele país que não existe mais, chamado Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer escreveu isso aqui com o intuito de expor as falhas argumentativas que as pessoas têm no seu discurso, né, os erros de lógica que elas cometem quando elas debatem um assunto qualquer. Então, se você vai virar político, você tem que ler isso aqui, porque você percebe nos discursos políticos mais da metade do que está aqui no livro, né? Os políticos realmente se utilizam dessas técnicas de má fé para conseguir ganhar um debate, mesmo não tendo razão. Por isso que o livro chama A Arte de Ter Razão. Mesmo não tendo razão, você pode ganhar um debate, se você se utilizar das táticas malandras que ele ensina aqui. Então, tanto você pode usar esse livro para o bem, quanto para o mal, né? Expondo os erros, as falhas das outras pessoas quando você for debater. E você vai se tornar um debatedor invencível. Debater comigo é complicado, porque eu decorei isso aqui. Eu sei cada um dos 38 estratagemas que ele coloca aqui, expondo as falhas argumentativas. Esse livro aqui é um livro de dialética erística, que é justamente uma área da filosofia que lida com debates, com discussões e os argumentos neles utilizados. Um dos problemas dos religiosos é que eles acham que a moralidade que eles têm vem da religião,
ou diretamente de Deus, quando na verdade a moralidade é algo absolutamente natural, tanto aos seres humanos quanto a outros seres, né? Animais de várias espécies. E esse cara aqui chamado Matt Ridley, que é um faz-tudo, ele é zoólogo, político, empresário, jornalista, escritor e mais não sei o que eu já esqueci. Ele é também um cético, racionalista e ateu, e escreveu esse livro aqui que fala da perspectiva biológica, mais especificamente da sociobiologia, sobre a virtude, sobre a moralidade. Eu comprei em inglês, chama The Origins of Virtue. Em português eles colocaram como As Origens da Virtude, um estudo sociobiológico da solidariedade. Tá? Então, se você quiser entender por que nós, seres humanos, somos morais, somos virtuosos, solidários, generosos com outras pessoas, apesar de que nós não precisaríamos ser, nós poderíamos viver absolutamente de modo egoísta e egocêntrico, por que nós somos assim? Leia esse livro. Ele não vai dar todas as respostas, né? Ele não consegue resumir num livrinho desse tamanho todo esse assunto complexo, mas ele dá aqui várias informações interessantes para você saber um pouco mais sobre esse assunto de uma perspectiva naturalista. Este livro aqui é um dos poucos que eu li 2 vezes, porque física não é a minha área. Eu sempre tive muita curiosidade, sempre achei interessante, né, o assunto, mas a minha formação não é nesse campo, então eu tenho um pouco de dificuldade para entender, tive que ler 2 vezes, mas depois da 2ª vez eu consegui entender um pouquinho mais, porque esse livro aqui, ó, minúsculo, ó, fininho, pequenininho, acho que é A5 esse tamanho, A5 não, A6. Ele explica de uma forma razoavelmente acessível os grandes mistérios, né, da física. Ele fala especificamente sobre astrofísica. O tema principal são os buracos negros, então se você se interessa por astrofísica, leia este livro para entender um pouquinho mais dessas coisas misteriosas que a gente chama de buracos negros, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui os autores. São 2 físicos, George Matsas e Daniel Vanzella, ok? Como eu me interesso por física, apesar de não ser bom nessa área, é claro que eu já li o famoso livro O Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking, mas aquele livro, sinceramente, eu achei um pouco intricado, tá? Eu não entendi muita coisa, tô sendo sincero. Esse livro aqui foi bem mais acessível, então se você tiver curiosidade sobre a área especificamente de astrofísica, esse é o livro, tá? Melhor que o do Stephen Hawking. Este livro aqui é um dos que eu mais subestimei na minha vida. Eu comprei porque um professor, se eu não me engano, de física da escola me indicou, ele chegou a comentar, né, com a sala sobre esse livro, e eu devo ter sido o único aluno da sala que anotou o nome do livro e depois comprou. E a arte gráfica dele não é grande coisa, então eu olhei para a capa e pensei, é aquele negócio, né? Não julgue o livro pela capa. O Brilho de Mil Sóis, um livro que fala de física, mais especificamente de física atômica, né? Ele toca um pouquinho em física quântica para falar das bombas de hidrogênio, as bombas atômicas nucleares que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Esse livro aqui é interessante porque ele conta de uma maneira absolutamente acessível toda a história, né, por trás da bomba atômica. Ele dá todo o contexto, o background, e depois ele fala de todos os envolvidos, dá uma pequena biografia de cada um deles, fala quem era a favor, quem era contra, quem investiu no programa de bomba nuclear, comenta sobre Einstein, Oppenheimer, enfim, todos os envolvidos ali no processo. Então, se você tiver um pouco de curiosidade, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista histórico, tanto é que a série do livro, se chama História em Movimento, é uma série da editora Ática. Então, também tem muito valor histórico esse livro aqui. 5 estrelas esse livro. Subestimei, mas depois que eu li, fiquei muito contente de ter lido. Este livro aqui é polêmico. O Manifesto Comunista! O Klaus é comunista! Não, eu não sou. E eu não sou comunista, em parte porque eu li o livro. E você, meu amigo que está aí, minha amiga, que fica falando mal do comunismo, mas não leu o manifesto do Partido Comunista,
você está falando sem saber, tá? Você não tem conhecimento para falar. Se você não sabe sobre o assunto, fique calado. Não fique falando sobre o que você não sabe. Então, se você lê de fato o livro, você vai ter base para argumentar e para poder decidir se você é a favor ou é contra o comunismo. Eu não sou especificamente contra o comunismo. Não sou desses assim que odeiam o comunismo, tipo Dando Boura e os coleguinhas dele, os bofóbicos. Mas eu não consegui aceitar assim o comunismo. É uma coisa assim, quando eu li, eu vou falar para vocês a minha impressão. Quando eu li o livro, a cada página eu pensava, mas espera aí, isso não combina com o mundo real ou com o mundo atual. Muitas das coisas que eles falam aqui, Marx e Engels, eles falam do contexto da época, de 1848, século XIX, quando foi escrito o livro, que hoje em dia já não é mais verdadeiro, já não tem mais nada a ver com o mundo atual, né? O mundo evoluiu, ele mudou. A pior coisa que eu posso falar sobre esse livro é que ele está defasado, tá? Ele não é um livro contemporâneo. Ele não mostra para você a realidade do mundo atual. Então, ele é um livro que tem alto valor histórico. Todo mundo que quer saber mais sobre comunismo e socialismo também, que são coisas diferentes, tem que ler esse livro. Se não lê, não sabe. Depois você pode ler também Fourier, Owen e outros teóricos, né, que de uma forma ou de outra ajudaram a construir a ideia comunista. Pode ler inclusive textos de Marx e de Engels separadamente, né? Cada um lançou seus livros separadamente. Mas esse aqui eu indico sim. Foi o meu livro de cabeceira, digamos assim. Ficou ao lado da minha cama por uns 8 anos. Porque por 8 anos eu fiquei querendo ler, mas eu não tive tempo. Aí um dia eu consegui ler. Ele é pequenininho, ó, não tem muita coisa não. E você talvez se decepcione com ele, como eu me decepcionei, no sentido de que eu não concordei muito com o que foi expresso aqui, mas não tenho nada contra, tá? Não fiquei com raiva do cara, não acho que Marx foi um sanguinário, maluco, né, assassino, como alguns por aí acham. Apenas não concordo, não me convenceu. Assim como eu fiz no outro vídeo, né, das séries, eu vou ter que fazer com esse aqui também, não vai ter jeito. Eu vou ter que cortar em 2 partes, porque eu não gosto de vídeo longo e eu acho que vocês também não gostam. Quem que tem tempo hoje em dia de ficar vendo um vídeo de 20 minutos? Eu não tenho. Então vou cortar esse aqui, a gente continua no próximo episódio, no mesmo canal, na mesma hora.